Canal do Saber apresenta Como cuidar de crianças autistas. Capítulo 1. Compreendendo o transtorno do espectro autista. O que é o autismo? O transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição neurodesenvolvimental complexa que se manifesta de diversas formas, afetando a maneira como um indivíduo percebe e interage com o mundo ao seu redor. O autismo não é uma doença, mas sim um espectro de condições que variam amplamente em termos de gravidade e apresentação. Essa diversidade torna essencial a compreensão das características únicas de cada pessoa autista, permitindo um suporte mais eficaz e personalizado. Os sinais do autismo geralmente aparecem nos primeiros anos de vida, embora possam ser sutis e difíceis de identificar inicialmente. Entre os principais indicadores estão dificuldades na comunicação verbal e não verbal, desafios nas interações sociais e comportamentos repetitivos ou restritivos. Por exemplo, uma criança pode ter dificuldade em manter contato visual ou em entender expressões faciais, o que pode dificultar a formação de relacionamentos com outras crianças. A importância do diagnóstico precoce não pode ser subestimada. Identificar o TEA em estágios iniciais permite intervenções mais eficazes, que podem incluir terapias comportamentais, fonoaudiologia e apoio educacional adaptado. Essas intervenções visam desenvolver habilidades sociais e comunicativas essenciais para a integração social da criança no futuro. Além disso, é fundamental desmistificar algumas crenças comuns sobre o autismo. Muitas pessoas ainda acreditam que o autismo é causado por fatores externos ou vacinas, quando na verdade as pesquisas indicam que ele resulta de uma combinação complexa de fatores genéticos e ambientais. Essa compreensão ajuda a promover uma visão mais empática da condição. Por fim, reconhecer que cada pessoa no espectro autista possui suas próprias forças e desafios é crucial para fomentar um ambiente inclusivo. A aceitação da diversidade neurológica enriquece nossa sociedade como um todo, promovendo empatia e compreensão entre indivíduos com diferentes modos de ser e perceber o mundo. Sinais e sintomas do TEA. Os sinais e sintomas do transtorno do espectro autista, TEA, são variados e podem se manifestar de maneiras distintas em cada indivíduo, refletindo a complexidade da condição. A identificação precoce desses sinais é crucial para o desenvolvimento de intervenções adequadas que possam melhorar a qualidade de vida da pessoa autista. Um dos principais aspectos observados em indivíduos com TEA é a dificuldade na comunicação. Isso pode incluir tanto a comunicação verbal quanto não verbal. Crianças autistas podem apresentar atraso na fala ou dificuldades em iniciar e manter conversas. Além disso, muitos têm dificuldade em entender nuances da linguagem, como ironia ou sarcasmo, o que pode levar a mal-entendidos nas interações sociais. A interação social também é um campo onde os sinais do TEA se tornam evidentes. Indivíduos no espectro frequentemente demonstram dificuldades em formar relacionamentos com seus pares, podendo evitar contato visual ou não responder a tentativas de interação social. Essa dificuldade pode ser acompanhada por uma preferência por atividades solitárias ou por rotinas rígidas que proporcionam conforto e previsibilidade. Comportamentos repetitivos. Muitas pessoas com TEA exibem comportamentos repetitivos, como balançar o corpo, girar objetos ou repetir frases e palavras. Esses comportamentos podem servir como uma forma de autorregulação emocional. Sensibilidade sensorial. A hipersensibilidade ou hipossensibilidade a estímulos sensoriais é comum entre indivíduos autistas. Isso pode incluir reações intensas a sons altos, luzes brilhantes ou texturas específicas. Dificuldades na compreensão social. A habilidade de interpretar expressões faciais e emoções alheias pode ser prejudicada, dificultando o entendimento das dinâmicas sociais. A diversidade dos sinais e sintomas do TEA ressalta a importância de uma abordagem individualizada no diagnóstico e tratamento. Cada pessoa apresenta um conjunto único de características que deve ser respeitado e compreendido dentro do contexto familiar e social em que vive. O reconhecimento dessas particularidades não apenas facilita intervenções mais eficazes, mas também promove uma maior aceitação da diversidade neurológica na sociedade. Importância do diagnóstico precoce.
O diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista, TEA, é um fator crucial que pode determinar o sucesso das intervenções e a qualidade de vida da pessoa autista. Identificar os sinais e sintomas em estágios iniciais permite que as famílias e profissionais de saúde implementem estratégias adequadas, adaptadas às necessidades específicas de cada indivíduo. Essa abordagem não apenas facilita o desenvolvimento de habilidades sociais e comunicativas, mas também promove uma melhor integração na sociedade. A detecção antecipada dos sinais do TEA possibilita a implementação de terapias comportamentais, fonoaudiológicas e ocupacionais em idades mais jovens, quando o cérebro está mais receptivo a mudanças. Estudos demonstram que crianças que recebem intervenções precoces apresentam melhorias significativas em áreas como linguagem, habilidades sociais e regulação emocional. Por exemplo, programas estruturados podem ajudar essas crianças a desenvolverem competências essenciais para interações sociais, reduzindo assim comportamentos desafiadores ao longo do tempo. Além disso, o diagnóstico precoce contribui para uma maior conscientização e aceitação social. Quando as famílias são informadas sobre o TEA logo após a identificação dos primeiros sinais, elas têm a oportunidade de buscar apoio psicológico e educacional adequado. Isso não só ajuda na adaptação familiar à nova realidade, mas também promove um ambiente mais inclusivo nas escolas e comunidades. A educação sobre o espectro autista é fundamental para reduzir estigmas associados à condição. Outro aspecto importante é que o diagnóstico precoce pode facilitar o acesso a recursos financeiros e serviços especializados oferecidos por instituições públicas ou privadas. Muitas vezes, esses serviços estão disponíveis apenas para aqueles que possuem um diagnóstico formalizado dentro de um determinado período após os primeiros sinais aparecerem. Portanto, agir rapidamente pode garantir que as crianças tenham acesso às melhores oportunidades desde cedo. Em suma, a importância do diagnóstico precoce no TEA vai além da simples identificação da condição. Trata-se de abrir portas para intervenções eficazes que podem transformar vidas. O reconhecimento imediato dos sinais permite uma abordagem proativa que beneficia não apenas os indivíduos afetados pelo transtorno, mas também suas famílias e toda a sociedade. Capítulo 2. Níveis de suporte e aceitação. Níveis de suporte necessários. Os níveis de suporte necessários para crianças com transtorno do espectro autista, TEA, variam amplamente, refletindo a diversidade das manifestações da condição. Compreender esses níveis é crucial para que pais, cuidadores e educadores possam oferecer o apoio adequado e personalizado, promovendo um ambiente propício ao desenvolvimento saudável da criança. O primeiro passo na identificação dos níveis de suporte é a avaliação individualizada. Cada criança apresenta um conjunto único de habilidades e desafios, que podem incluir dificuldades na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos. Essa avaliação deve ser realizada por profissionais qualificados, como psicólogos ou terapeutas ocupacionais, que podem determinar se a criança necessita de suporte leve, moderado ou intensivo. Crianças que requerem suporte leve podem ter algumas dificuldades em ambientes sociais ou acadêmicos, mas geralmente conseguem se comunicar efetivamente e participar de atividades cotidianas com pouca assistência. Para essas crianças, intervenções simples como o uso de rotinas visuais e reforços positivos podem ser suficientes para ajudá-las a prosperar. No entanto, aquelas que necessitam de suporte moderado frequentemente enfrentam desafios mais significativos em suas interações sociais e na regulação emocional. Nesse caso, estratégias mais estruturadas são necessárias. Isso pode incluir terapia ocupacional regular, fonoaudiologia e programas educacionais adaptados que atendam às suas necessidades específicas. Por outro lado, crianças que precisam de suporte intensivo apresentam dificuldades severas em várias áreas do desenvolvimento. Elas podem exigir acompanhamento constante em ambientes escolares e terapias diárias para lidar com suas necessidades complexas. A colaboração entre pais, educadores e terapeutas é fundamental nesse contexto para garantir uma abordagem coesa e eficaz. A aceitação dos diferentes níveis de suporte também é essencial para o bem-estar emocional da família.
Pais informados sobre as necessidades específicas de seus filhos estão mais aptos a buscar os recursos adequados e a criar um ambiente acolhedor que favoreça o desenvolvimento integral da criança autista. Processo de aceitação da condição. A aceitação da condição de transtorno do espectro autista, TEA, é um processo complexo e multifacetado que envolve não apenas a criança, mas também sua família, educadores e a comunidade em geral. Este processo é fundamental para o desenvolvimento emocional e social da criança, pois influencia diretamente como ela se vê e como os outros a percebem. A aceitação pode ser entendida como uma jornada que começa com a conscientização sobre o TEA e se estende até a integração plena da criança na sociedade. No início dessa jornada, muitas famílias enfrentam um período de negação ou confusão após o diagnóstico. É comum que pais sintam uma mistura de emoções, incluindo tristeza, medo e até mesmo culpa. Para facilitar essa transição, é essencial que as famílias tenham acesso a informações precisas sobre o TEA. Grupos de apoio e recursos educacionais podem desempenhar um papel crucial nesse sentido, oferecendo suporte emocional e prático. Uma vez que as famílias começam a aceitar a condição, elas podem começar a adotar estratégias para ajudar seus filhos a prosperar. Isso inclui buscar intervenções terapêuticas adequadas, como terapia ocupacional ou fonoaudiologia, além de adaptar ambientes escolares para atender às necessidades específicas da criança. A colaboração entre pais e profissionais é vital nesse estágio. Quanto mais informados estiverem os pais sobre as melhores práticas e recursos disponíveis, mais eficaz será seu apoio. A aceitação também envolve um aspecto social significativo. À medida que as crianças com TEA são integradas em ambientes sociais e educacionais inclusivos, é importante promover uma cultura de compreensão entre colegas e educadores. Programas educativos que abordam diversidade e inclusão podem ajudar não apenas na aceitação das crianças autistas por seus pares, mas também na construção de empatia dentro das comunidades escolares. Por fim, o processo de aceitação deve ser contínuo ao longo do desenvolvimento da criança. À medida que ela cresce e enfrenta novos desafios, seja na adolescência ou na vida adulta, as necessidades podem mudar. Portanto, manter um diálogo aberto sobre o TEA dentro da família e nas escolas é essencial para garantir que todos estejam preparados para apoiar a criança em cada fase de sua vida. Desmistificando crenças comuns. Desmistificar crenças comuns sobre o transtorno do espectro autista, TEA, é um passo crucial para promover a aceitação e a inclusão de indivíduos autistas na sociedade. Muitas vezes, essas crenças são baseadas em estereótipos ou desinformação que podem levar à marginalização e ao preconceito. Ao abordar essas ideias errôneas, podemos criar um ambiente mais acolhedor e compreensivo para as pessoas com TEA. Uma das crenças mais prevalentes é a ideia de que todas as pessoas com TEA têm habilidades excepcionais em áreas específicas, como matemática ou música. Embora existam casos notáveis de savantismo, essa não é uma característica universal entre todos os indivíduos autistas. A realidade é que o espectro do autismo é vasto e diversificado. Cada pessoa apresenta um conjunto único de habilidades e desafios. Portanto, generalizações podem ser prejudiciais e desconsiderar a individualidade de cada pessoa. Outra crença comum é que o TEA é causado por fatores externos, como vacinas ou má educação parental. Estudos científicos robustos refutaram essas alegações, demonstrando que o autismo tem uma base neurobiológica complexa, envolvendo fatores genéticos e ambientais. Essa compreensão ajuda a aliviar a culpa que muitos pais sentem após um diagnóstico e enfatiza a importância do apoio adequado em vez da busca por culpados. A percepção de que crianças com TEA não desejam interagir socialmente também precisa ser revista. Muitas delas anseiam por conexões sociais, mas podem ter dificuldades em expressar seus sentimentos ou entender normas sociais convencionais. Programas educacionais focados em habilidades sociais podem ajudar esses indivíduos a desenvolver relacionamentos significativos com seus pares. Por fim, desmistificar essas crenças não apenas beneficia as pessoas com TEA, mas também enriquece toda a sociedade ao promover uma cultura de empatia e respeito pela diversidade humana. Ao educar comunidades sobre o verdadeiro significado do autismo,
Podemos construir pontes entre diferentes grupos e fomentar um ambiente inclusivo onde todos possam prosperar. Capítulo 3. O papel dos pais e cuidadores. A importância do apoio familiar. Apoio familiar é um pilar fundamental no desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista, TEA. A presença e o envolvimento ativo dos pais e cuidadores não apenas proporcionam um ambiente seguro, mas também são cruciais para a construção da autoestima e da autoconfiança da criança. Quando a família se torna uma fonte de suporte emocional, as crianças têm mais chances de explorar suas habilidades sociais e comunicativas, enfrentando os desafios que o autismo pode apresentar. Um aspecto vital desse apoio é a aceitação incondicional. Famílias que acolhem a singularidade de seus filhos criam um espaço onde as crianças se sentem valorizadas e compreendidas. Essa aceitação ajuda na redução da ansiedade e do estresse, permitindo que as crianças se sintam mais à vontade para expressar suas emoções e necessidades. Além disso, o envolvimento ativo dos pais em terapias e atividades educativas reforça a ideia de que eles estão ao lado da criança em sua jornada de aprendizado. O conhecimento sobre o TEA é outro componente essencial do apoio familiar. Pais informados podem identificar melhor os sinais de sobrecarga sensorial ou comportamentos desafiadores, respondendo de maneira adequada às necessidades da criança. Isso inclui adaptar rotinas diárias, criar ambientes previsíveis e utilizar estratégias visuais que ajudem na comunicação. O aprendizado contínuo sobre o transtorno permite que os pais desenvolvam empatia e compreensão, fundamentais para interações positivas. Além disso, o apoio familiar deve ser visto como uma rede colaborativa. Envolver outros membros da família, amigos próximos e até mesmo profissionais pode enriquecer essa rede de suporte. Grupos de apoio para famílias com crianças autistas oferecem um espaço seguro para compartilhar experiências, trocar dicas práticas e encontrar conforto em histórias semelhantes. Essa troca não só fortalece laços familiares, como também promove um senso de comunidade entre aqueles que enfrentam desafios semelhantes. Por fim, o papel dos pais vai além do cuidado diário. Eles são defensores dos direitos das crianças autistas em contextos educacionais e sociais. Ao buscar recursos adequados e advocar por adaptações necessárias nas escolas ou serviços comunitários, os pais garantem que seus filhos tenham acesso às oportunidades necessárias para seu pleno desenvolvimento. Manutenção da calma diante dos desafios. A manutenção da calma é um aspecto crucial para pais e cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista, TEA. Diante de situações desafiadoras, como crises emocionais ou comportamentos inesperados, a capacidade de permanecer sereno não apenas ajuda a lidar com o momento, mas também serve como modelo para a criança. Quando os adultos demonstram controle emocional, eles transmitem segurança e estabilidade, fatores essenciais para o bem-estar da criança. Um dos principais benefícios de manter a calma é a redução do estresse tanto para os pais quanto para as crianças. Em momentos de crise, se os cuidadores reagem com ansiedade ou frustração, isso pode intensificar o comportamento da criança e criar um ciclo negativo. Por outro lado, uma abordagem tranquila pode ajudar a desescalar situações tensas. Técnicas como respiração profunda e pausas estratégicas podem ser eficazes nesse processo. Ao praticar essas técnicas regularmente, os pais podem desenvolver uma resposta mais automática à pressão. Além disso, cultivar um ambiente previsível e estruturado contribui significativamente para a manutenção da calma. Crianças com TEA frequentemente se beneficiam de rotinas claras que minimizam surpresas e incertezas. A criação de horários visuais ou quadros de rotina pode ajudar tanto as crianças quanto os cuidadores a se prepararem mentalmente para as transições diárias. Essa previsibilidade reduz a ansiedade e permite que todos se sintam mais seguros em suas interações. É importante também que os pais busquem apoio quando necessário. Participar de grupos de apoio ou consultar profissionais especializados pode oferecer novas perspectivas e estratégias práticas para enfrentar desafios específicos. Compartilhar experiências com outros cuidadores proporciona não apenas alívio emocional, mas também ferramentas valiosas que podem ser aplicadas no dia a dia. Por fim,
Lembrar-se de cuidar do próprio bem-estar é fundamental na jornada parental. Práticas como exercícios físicos regulares, meditação ou hobbies pessoais ajudam na gestão do estresse e promovem uma saúde mental equilibrada. Pais calmos são mais capazes de responder às necessidades emocionais das crianças, criando assim um ciclo positivo que beneficia toda a família. Busca por conhecimento contínuo. A busca por conhecimento contínuo é um aspecto fundamental na vida de pais e cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista, TEA. Este processo não apenas enriquece a compreensão sobre o transtorno, mas também capacita os adultos a adotarem abordagens mais eficazes e empáticas no cuidado diário. O aprendizado constante permite que os cuidadores se mantenham atualizados sobre novas pesquisas, terapias e estratégias que podem beneficiar tanto a criança quanto a dinâmica familiar. Um dos principais benefícios da educação contínua é a capacidade de adaptar as práticas parentais às necessidades específicas da criança. Por exemplo, ao participar de workshops ou cursos online sobre TEA, os pais podem aprender técnicas de comunicação que são mais adequadas para interagir com seus filhos. Isso pode incluir métodos visuais, como o uso de quadros de comunicação ou aplicativos que facilitam a expressão emocional. Além disso, entender as características do TEA ajuda os cuidadores a reconhecerem sinais precoces de estresse ou desconforto na criança, permitindo intervenções mais rápidas e eficazes. Os grupos de apoio também desempenham um papel crucial nesse processo educativo. Ao compartilhar experiências e desafios com outros pais, é possível adquirir insights valiosos e soluções criativas para problemas comuns. Esses encontros promovem um ambiente seguro onde os cuidadores podem discutir suas preocupações sem medo de julgamento, além de fortalecer laços sociais que são essenciais para o bem-estar emocional dos adultos envolvidos. Outra fonte importante de conhecimento são as publicações científicas e livros especializados em TEA. A leitura regular dessas obras não só amplia o entendimento teórico sobre o transtorno, mas também oferece exemplos práticos que podem ser aplicados no cotidiano. Além disso, muitos profissionais da saúde mental disponibilizam recursos online gratuitos que abordam desde técnicas comportamentais até estratégias para promover habilidades sociais nas crianças. Por fim, cultivar uma mentalidade aberta ao aprendizado contínuo não apenas beneficia os pais e cuidadores individualmente, mas também cria um ambiente familiar mais saudável e acolhedor. Quando os adultos se comprometem com seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, eles se tornam modelos positivos para seus filhos, incentivando-os a valorizar o aprendizado ao longo da vida.